Olá! Hoje nós vamos ver um resultado que é bastante útil no cálculo de alguns limites, que é o teorema do confronto. Vamos começar com um exemplo. Vamos calcular, caso exista, esse limite que aparece aí. O limite, quando x tende a zero, de seno de x mais x ao cubo, que multiplica 1 mais cosseno de 10x sobre x. Bom, esse limite parece bem complicado, né? Tem algumas coisas aí que, em princípio, a gente não tem muita ideia de como tratar, né? Esse cosseno de 10x, por exemplo, tá? O que a gente vai ver é que talvez a gente não precisa calcular diretamente esse limite, né? Caso ele exista. Mas a gente pode simplesmente tentar entender como variam essas funções que aparecem aí, tá? Então vamos lá, vamos pensar nesse exemplo. Para x diferente de zero, bom, para x igual a zero, essa função que está aqui, né, com o denominador x, não está definida. Então, pensando nessa função, para x diferente de zero, seno de x mais x ao cubo que multiplica 1 mais cosseno de 10x, pode ser escrito dessa forma. Eu simplesmente abri aqui a soma. Isso aqui é a mais b sobre x, eu escrevi como a sobre x mais b sobre x, tá? Soma de duas frações de mesmo denominador x. Que, por sua vez, cancelando aqui o x ao cubo com o x, pode ser escrito dessa forma. Tá? Então, a gente já viu até agora que se eu chamar isso aqui, essa expressão aqui cujo limite eu estou calculando quando x tende a zero, se eu chamar isso aqui de f de x, que vai estar definido para x diferente de zero, nós já temos, nós vimos agora há pouco que f de x pode ser reescrito dessa forma aqui, que me parece um pouco mais simples. Agora, o que a gente pode dizer sobre essa parcela que está aqui, Isso aqui está com uma cara de limite trigonométrico fundamental, eu acho que eu já sei o que fazer. Isso aqui é que ainda me assusta, tá? Mas repara que cosseno de 10x, na verdade, cosseno de qualquer coisa varia entre menos 1 e 1. Então, dessa forma, 1 mais cosseno de 10x vai variar entre 0, quando o cosseno valer menos 1, e 2, quando o cosseno valer 1. Portanto, essa função aqui, f de x, essa soma, ela já que essa expressão que está aqui, 1 mais cosseno de 10x, já que isso aqui está entre 0 e 2, então essa expressão ela está entre seno de x sobre x, que é quando 1 mais cosseno de 10x é 0, e seno de x sobre x mais 2 vezes x ao quadrado, quando essa expressão aqui é igual a 2. Então, f de x, essa função cujo limite eu estou calculando, está entre seno de x sobre x e seno de x sobre x mais 2x ao quadrado. Vou chamar seno de x sobre x de g de x, seno de x sobre x mais 2x ao quadrado eu vou chamar de h de x, e eu vou ter então que, para todo x diferente de zero, f de x está entre g de x e h de x. Uma coisa que eu já posso calcular aqui é o limite, caso exista aqui, da g de x e da h de x quando x tende a zero. Repara que o limite quando x tende a zero de g de x, g de x é seno de x sobre x, é o limite trigonométrico fundamental, e isso aqui é igual a 1. Já o limite de h de x quando x tende a zero, é o limite de seno de x sobre x mais 2x ao quadrado, quando x tende a zero, que é, eu posso separar nos dois limites, porque a gente vai ver que esses dois limites existem. Esse primeiro limite é o trigonométrico fundamental, dá 1. Já esse limite, limite de 2x ao quadrado quando x tende a zero, é o limite que eu posso resolver por substituição direta, função polinomial. Então, isso aqui é 0. Então, esse limite é 1. Então, olha o que a gente encontrou. A f está entre a g e a h, sendo que a g e a h têm ambos limites iguais aí a 1. Vamos esboçar isso aí. A gente tem a h aqui, de x, e a g aqui. As duas
tem limite 1 quando x tende a zero, e a f está entre as duas, né? Ora, então, será que não é muito natural e muito intuitivo a gente acreditar que o limite da função f também vai ser 1 quando x tende a zero? Né? A função f ela está espremida aí entre h e a g. H e a g estão ambas convergindo para 1, então a f também vai para 1. Né? Então, nós temos f de x maior que g de x e menor que h de x. É bastante natural, então, nós acreditarmos que o limite da f de x está entre o limite da g de x e o limite da h de x, né? Que o limite da f de x existe e que ele está entre esses dois limites. Peraí, mas esses dois limites são iguais a 1. Então, é natural a gente concluir que o limite da f de x, quando x tende a zero, existe e é igual a 1 também. Bom, o que a nossa intuição aí nos levou a acreditar foi num resultado como esse aqui, chamado de Teorema do Confronto, ou um nome que eu acho extremamente sugestivo, Teorema do Sanduíche. O que ele diz? Se você tem três funções definidas aqui para x diferente de a, tá? E você tem ainda que o limite da g de x quando x tende a é igual ao limite da h de x quando x tende a, e vamos chamar de L esse limite, quer dizer, você tem uma função abaixo da f que tem limite L, uma função acima da f que também tem o mesmo limite L, e a f está entre as duas, então é natural que a f também tenha limite quando x tende a A e que esse limite também seja igual a L. É o caso que a gente viu no exemplo. A f está espremida entre a g e a h, sendo que a g e a h estão se fechando num limite L. Tá? Agora, a gente tem que garantir que essa desigualdade acontece para x próximo de A, tá? Com x diferente de A. Lembra que a gente está falando de limites. No limite, no cálculo de um limite, ou para a existência de um limite, não importa o valor que a função assuma no ponto A. Importa o que a função faça próximo de A, tá? E diferente de A. Então, o que o Teorema do Sanduíche diz é isso, né? Ele diz que se você tem a f entre g e h, com a g e h se espremendo aqui para um mesmo L, né? Existe um limite da g e existe o limite da h quando x tende a A, e esse limite é igual para as duas, é igual a L, né? Então nós temos que a f, que está espremida entre as duas, vai ter que ter também esse mesmo limite L, quando x tende a A. Bastante intuitivo, bastante natural acreditar nisso, né? Mas e aí? E se fosse esse o caso? Bom, a gente pode garantir que é verdade que f de x é maior ou igual a g de x e menor ou igual a h de x? Bom, não é, né? A f ela não é maior do que a g, né? A f aqui em azul, a g aqui em verde, para x muito distante de a f se torna menor do que a g. Então a gente não consegue garantir essa desigualdade. Mas aí a gente tem que voltar e olhar de novo o teorema do confronto, que ele exige que a desigualdade aconteça para x próximo a A. Lembra que o limite ele leva em conta o que acontece apenas próximo do ponto. Muito distante do ponto não vai influenciar no limite. Tá, não é verdade que f de x está sempre entre g de x e h de x. Ok. Porém, se a gente restringir, né, vamos diminuir aqui para onde a gente está olhando, né, o intervalo que a gente está considerando aqui, o nosso escopo aqui de observação, né? Olhando apenas para o x próximo de A, sem se preocupar, né, com o que acontece com o x muito afastado de A, então sim a gente vai ter que essa desigualdade aqui acontece, que a f está entre g de x e h de x. Tá? Próximo de A, isso acontece. E além disso, o limite de g de x quando x tende a A é igual ao limite de h de x quando x tende a A, e esse limite é L. Então, nós concluímos que o limite da f quando x tende a A também é igual a L. Agora, poderia acontecer até uma situação como essa,
a f, para x próximo de a f está entre a g e a h. Exatamente no ponto A, exatamente para x igual a f dá um salto aqui, dá uma descacetada, o valor dela está lá em cima. Bom, isso não importa. Para o limite, não importa o valor que a função tenha naquele ponto, que a função, o valor de f de a, né, o valor que a f assuma para x igual a não importa. O limite da f quando x tende a vai ser L, da mesma forma, né? X se aproximando de a função se aproxima de L, x se aproximando de a aqui pelo outro lado, o valor da função se aproxima de L. Se no ponto a função deu um salto, é problema dela, isso não vai afetar o valor do limite. Tá? O valor da função no ponto não influencia no valor do limite. Bom, então, né, esse é o enunciado aí do teorema do confronto, que a gente viu, e que inclusive a gente usou ainda sem conhecer naquele exemplo anterior. Tá? Agora, vamos supor que essa condição, essa desigualdade, né, f de x está entre g de x e h de x, que a gente só possa garantir isso não mais próximo ao a, mas próximo ao a e apenas à esquerda, apenas com x menor do que a. Né? Aqui é o x igual a a. A gente só consegue garantir para x menor do que a. Será que ainda assim eu consigo, de alguma forma, usar ou concluir alguma coisa sobre o limite da f? Né? Eu tenho aqui que o limite da g, quando x tende a pela esquerda, é L, e o limite da h, quando x tende a também pela esquerda, é L. Eu sei o que acontece à esquerda, não tenho a menor ideia do que acontece com a direita. Bom, é natural nesse caso que eu tenha que o limite da f de x, quando x tende a pela esquerda, também seja L. Né? A g e a h estão sanduichando aqui, estão imprensando a f, fazendo com que ela convirja para o mesmo limite. À esquerda. À direita, eu não tenho a menor ideia do que acontece. Tá? A função pode ter um outro limite, ela pode não ter limite à direita, não importa. Tá? A desigualdade pode não valer à direita, não importa. Se eu consigo garantir a esquerda, eu consigo concluir a esquerda. Tá? Então, a gente tem uma versão do teorema do confronto à esquerda. Se nós conseguimos garantir a desigualdade, né, para x menor do que a e próximo a a, e existem os limites à esquerda de g de x e de h de x, e eles são iguais a L, quer dizer, as duas funções se espremem para o mesmo ponto, então a f, que está presa entre as duas, espremida entre as duas, vai ter o mesmo limite quando x tende a a pela esquerda. E isso, claro, vale também, né, vale igualmente aí, pela direita. Se nós conseguimos garantir que a f está entre g e a h à direita do x igual a a, não importa o que acontece desse lado, a gente está olhando só para cá, e além disso, o limite da g e da L e da h, desculpa, são ambos iguais a L quando x tende a pela direita, né, o que acontece aqui, ó, h tende a L, g tende a L, então a f que está espremida entre as duas vai ter o mesmo limite L quando x tende a pela direita. Estamos só falando do que acontece pela direita. Pela esquerda, não importa. Eu não posso garantir nada, também não posso concluir nada. Tá? Então, a gente pode, da mesma forma, enunciar uma versão à direita do teorema do confronto. Né? F entre G e H, para x próximo de A e x maior do que A. G e H têm limites iguais a L quando x tende a A pela direita. Concluímos que a F tem o mesmo limite L quando x tende a A pela direita. Agora vamos a mais um exemplo. Esse exemplo aqui já é um pouco diferente dos outros, né? A diferença dele já começa aqui, né? A gente está calculando o limite quando x tende a mais infinito. É um limite no infinito. E aí, será que esse limite existe? Será que a gente consegue calcular? Na aula Olhando o Infinito, né? Aí da professora Heloísa, vocês devem ter visto que se não tivesse esse seno, né, não tivesse esse seno de x para atrapalhar aqui a brincadeira, esse limite seria simples de calcular, né? Ele seria um limite, seria uma razão entre duas funções polinomiais de mesmo grau, né? Então, esse limite seria simplesmente
2 sobre 3, né? Considerando os coeficientes aí. Bom, né? Porque, claro, aqui ele tem o mesmo grau, né? 2x ao cubo, 3x ao cubo. Bom, tá, mas não é, tem esse seno aqui. E como é que esse seno atrapalha? Se é que ele atrapalha alguma coisa? Vamos ver. Bom, nós temos, novamente, que o seno ele tem sua variação limitada entre -1 e 1. Aqui está seno de x porque eu fui bonzinho no exemplo. Poderia ser seno de e elevado à raiz cúbica de x, tanto faz. Porque seno de qualquer coisa está entre -1 e 1. Então, essa expressão aqui, né, 2x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 10x mais 2 mais seno x, isso aqui está entre, né, 2x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 10x mais 1, né, o que eu fiz? Troquei o seno por -1, 2 menos 1, 1. Então, é maior, né, a expressão aqui, esse numerador aqui, né, é maior do que isso aqui, troquei o seno, né, por -1. E por outro lado, maior ou igual, né? E por outro lado, é menor ou igual a isso aqui, né? 2x ao cubo, 3x ao quadrado, menos 10x mais 3, né? Seno igual a 1, 2 mais 1, 3. Bom, se eu tomar um x suficientemente grande, o denominador, 3x ao cubo menos 1, vai ser positivo, tá? E ele sendo positivo, se eu dividir esses três membros aqui, né, dividir essa desigualdade toda por 3x ao cubo menos 1, como 3x ao cubo menos 1 é positivo, não vai inverter o sinal. Então, eu vou ter, né, que essa expressão aqui, né, cujo limite eu estou calculando, ela é maior ou igual a essa e menor ou igual a essa. Quer dizer, essa expressão, né, cujo limite eu quero calcular, está espremida por essa e por essa aqui. Está presa entre as duas. Mais uma vez, é importante a gente garantir que isso aqui vai acontecer, pelo menos para x bastante grande, porque, né, se isso aqui for positivo, eu posso fazer a divisão e manter o sinal aqui, a direção da desigualdade. Fosse negativo, a direção da desigualdade ia mudar, o que nesse problema nem faria muita diferença não, porque eu continuaria tendo esse cara do meio, né, que é quem eu quero calcular aqui no limite, imprensado entre as duas. Legal. E o que a gente faz agora com essa desigualdade? Com essas duas desigualdades? Tá? Temos essas desigualdades, né? Essa comparação. Vamos calcular agora o limite desse lado aqui da esquerda, né? E desse cara aqui, né? Da G e da H, como a gente chamou nos outros exemplos e nos teoremas, né? Ora, o limite disso aqui, quando o x tende a mais infinito, aí cai naquela regra da razão de polinômios, lá do vídeo olhando o infinito, né? Polinômio cúbico em cima, polinômio de grau 3 em cima, polinômio de grau 3 embaixo. Então, o limite é a razão entre os dois coeficientes aqui, 2 sobre 3. E embaixo, o limite é o mesmo 2 sobre 3, né? A mesma coisa, só mudou aqui alguém que se torne relevante para x muito grande. Ora, então eu tenho esse cara indo para 2 sobre 3, esse cara indo para 2 sobre 3 e os dois prendendo essa função aqui. Então, esse limite que eu quero calcular aqui é, né, olhando para cá, né, bom, eu não posso garantir sempre que a F é azul, eu não posso garantir sempre que a F está entre a G e H daquela forma, porque aqui, por exemplo, a G é maior do que a H, mas enfim, se eu olhar para x muito grande, eu vou ter que a F está entre a G e a H, e a G e a H ambas estão tendendo, né, a 2 sobre 3. Então, elas tendem a 2 sobre 3 e elas espremem a F. Portanto, o limite que eu estou calculando, né, quando x vai para mais infinito, é igual a 2 sobre 3. Então, dessa forma, nós conseguimos calcular esse limite. Tá? É meio intuitivo, né? Assim como a gente acreditou que isso acontecia quando o x tendia a um ponto, da mesma forma a gente pode acreditar que ele funciona quando o x tende a mais infinito, né? A função de baixo vai para um valor, a função de cima vai para o mesmo valor, então a função que está espremida entre elas sempre vai ter que ir para aquele mesmo valor.
Bom, e assim a gente pode, né, enunciar o teorema do confronto no infinito, positivo, né? Nós temos que a f está entre g e h, né? F de x maior ou igual a g de x e menor ou igual a h de x. Para um x grande o suficiente, quer dizer, x maior do que um certo k real, pode ser qualquer número grande o suficiente para as coisas funcionarem. E a gente tem que o limite da g, quando x tende a mais infinito, é igual ao limite de h quando x tende a mais infinito. Ambos os limites são iguais a L, então a f, que está espremida entre as duas, vai ter o mesmo limite L. Tá? A f está sendo mais uma vez sanduichada aí pela g e pela h. E claro, a gente pode definir a mesma coisa para x tendendo a menos infinito. Se a gente consegue garantir que a desigualdade vale para um x suficientemente negativo, né? Quer dizer, de um certo número real para trás, para menos infinito, é verdade essa desigualdade. E além disso, a g e a h têm o mesmo limite L quando x tende a menos infinito, então a f terá o mesmo limite quando x tende a menos infinito. Tá? Então é a versão no infinito negativo do teorema do confronto. E por fim, só para a gente finalizar aqui esse vídeo, vamos ver um exemplo de exercício interessante? Vamos pensar numa função f definida em R, de forma que, para x diferente de menos 2, nós tenhamos isso aqui. Tá? Eu não sei quem é a função f, mas eu sei que para todo x diferente de menos 2, ela é maior ou igual a menos x ao quadrado mais x mais 2, e ela é menor ou igual a x ao quadrado menos 4 sobre x mais 2. Bom, por que eu preciso, né, do x menor, do x diferente de menos 2? Porque para x igual a menos 2 não está definido isso aqui, tá? Bom, também não importa, né? Enfim, eu estou falando de limite, quando x tende a menos 2, não importa o que a f faz no menos 2. Como é que eu posso calcular o limite de f de x quando x tende a menos 2, se esse limite existir? Vamos lá. Bom, né, a gente sabe que o limite dessa função aqui, que segura a f por baixo, né, essa função menor ou igual a f, bom, esse limite é um limite simples de calcular, ele pode ser calculado por substituição simples, eu posso tacar o menos 2 aqui, né, ele é polinomial, e isso vai dar simplesmente menos 4. Já o limite, já essa função aqui que está à direita, que está maior do que essa função que está maior do que a f de x, né, ela tem, o limite dela quando x tende a menos 2, eu não posso substituir porque a função não está definida, o denominador vai se anular aqui, né, para x igual a menos 2. Então vamos fazer aquelas, né, manjadas, manipulações algébricas. Aqui em cima eu tenho uma diferença de quadrados que eu posso fatorar dessa forma, né, x menos 2 que multiplica x mais 2. X mais 2 de cima eu vou poder cortar com x mais 2 de baixo. Então eu tenho que essa função ela é igual a essa para x diferente de menos 2. Portanto, o limite dessa é igual ao limite dessa, que eu posso calcular por simples substituição, né? Joga x igual a menos 2 aqui, dá o mesmo 4. Então, o que nós temos? A f imprensada por essa função, ambas indo para menos 4 quando x tende a menos 2. Então, pelo teorema do confronto, naquela primeira versão que a gente viu, né, nós temos que o limite de f de x quando x tende a menos 2 existe e é igual ao mesmo menos 4 aí para onde as outras duas funções tendem. Certo? Bom, então é isso, né? Esse é o nosso vídeo sobre teorema do confronto. Teria muito mais a dizer também sobre o teorema do confronto, mas eu acho que por agora é isso, tá? A minha sugestão agora é que vocês leiam o texto que foi disponibilizado, que essencialmente é o que está nesse vídeo, mas é interessante que depois de você ter assistido, você leia, tá? A gente está muito acostumado com a facilidade do vídeo, com alguém apresentando alguma coisa para você, mas a leitura, principalmente depois que você assiste um vídeo, a leitura permite um outro tipo de compreensão. Você lê num outro ritmo, e é um ritmo que vai acompanhar as suas reflexões sobre o conteúdo que você está lendo, tá?
Então, tendo assistido esse vídeo, corre lá para o texto e lê com calma, meditando bem sobre o que você tá lendo. Até porque o grau de detalhe lá está um pouquinho maior, tá? Caso você não tenha entendido alguma passagem aqui, vê se essa passagem não está melhor explicada lá no texto, tá? E depois, né, do vídeo e do texto, você, por favor, resolva a lista de exercícios. Lembrando que você só realmente entende um conceito na matemática quando você põe aquele conceito à prova, quando você experimenta aquele conceito. E os exercícios estão aí exatamente para isso, tá? Então é isso. Bom estudo a vocês, bom estudo a todos vocês e vamos em frente.